Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas ao nosso Papo Tech. Hoje nós estamos aqui com a Manu e com o Fabiano na mesa aqui para a gente bater um papo muito legal sobre Legal Ops. Manu, seja muito bem-vinda. Conta para o pessoal um pouquinho sobre a sua trajetória e tudo que você construiu para chegar até onde está hoje. Boa, obrigada, gente. Bom dia. É, Obrigada aí pelo convite. Eu sou a Manuela. Hoje eu tô à frente aí do Legal Ops do Magazine Luiza. Então, toda a frente de inovação, tecnologia e dados do jurídico fica aí comigo. Sempre buscando novidades no mercado, sempre tentando entender quais são os hypes, o que vale a pena a gente trazer para o nosso dia a dia e fazer Legal Ops, né? Que é trazer aí toda essa tecnologia, todo esse mundo de inovação, sempre baseado em dados, mas para facilitar mesmo o dia a dia aí dos advogados e transformar o jurídico numa área de negócio. Então, eu comecei no Magalu como estagiária, estagiária do contencioso. Eu sempre falo assim que eu tive muita sorte, porque na equipe que eu entrei como estagiária, eu já tive a oportunidade de fazer ali um 360. Acho que esse foi o diferencial do meu período de estágio no Magalu. É, Conheci um pouquinho de todas as áreas e isso me trouxe uma curiosidade a mais, assim. Eu era muito incomodada, porque no final do dia o advogado sabe de direito, a faculdade de direito te prepara para o direito e quando você está numa grande empresa, você fala, poxa, eu sei só um pouquinho do que o meu CEO tá falando, eu tô entendendo só um pouquinho dessa agenda corporativa. E aí eu fui fazer MBA em gestão de negócios, me apaixonei por um montão de matérias que não tem na faculdade de direito. E acho que isso que me trouxe, assim, me abriu portas para o Legal Ops. Eu comecei a ver o jurídico mesmo como uma carteira que leva dados para o negócio, que não é só uma despesa, é uma receita e tem como estar alinhado muito bem ali aos KPIs da companhia. E acho que isso fez toda a diferença, assim, e me deu a oportunidade de estar aqui onde eu tô. Então, espero que esse papo aí seja muito legal, que eu consiga dar muitas dicas aí. Com certeza vai ser. Manu, Sorte não, né? Competência. é, Competência e suor, É mano. Não tem, verdade. assim, você teve pessoas que talvez te colaboraram com isso, mas observaram competência em você. Eu acho Com que certeza. vale a pena dizer, porque assim, sorte é um pedacinho. É verdade. legal. Manu, pensando em quem não conhece ou nas empresas que ainda não chegaram nesse patamar de ter uma área, de ter alguém responsável por Legal Ops, você pode falar para a gente um pouco do papel, das responsabilidades, como é a atuação no dia a dia? Boa. Eu acho que o Legal Ops, dentro de uma organização, antes a gente vai precisar olhar um pouquinho para a maturidade do jurídico. Então, assim, hoje o meu jurídico está olhando o quê, né? Hoje, dentro da área de Legal Ops, a gente tem dois grandes mercados, vamos dizer assim, que é fazer Legal Ops dentro de um departamento jurídico e é fazer Legal Ops dentro de um escritório. Então, por mais que sejam ali frentes dentro da área, são dores diferentes que você precisa olhar, assim. Mas eu acho que o começo de tudo é você entender qual é a maturidade. Eu acho que para você começar a fazer Legal Ops, você precisa conhecer. Essa é a primeira dica que eu sempre dou quando eu tô conversando, assim, com o pessoal que tá tentando entender, como implementa, ou tem uma frente aqui de Legal Ops, às vezes não tem necessariamente uma área, mas tem uma frente de Legal Ops que precisa ali trazer facilidade para o dia a dia dos advogados em geral. E a minha primeira dica é sempre essa: o quanto você conhece do seu negócio. Seja num escritório, o quanto você conhece do dia a dia dos seus advogados e o que você sabe da dor e como solucionar isso. Acho que é muito essa a visão do time de Legal Ops como um todo. Ele precisa conhecer a dor, e ele só vai conhecer a dor conhecendo a operação. Então, eu preciso conhecer o core do meu negócio. Eu preciso, depois de conhecer o core do meu negócio, entender quais são os KPIs da companhia, o que a companhia vai fazer nesse ciclo. Ou, lá no Magazine, a gente trabalha muito por ciclos. Então, a gente tem um ciclo que ele tem ali 5 anos, normalmente. Tem um foco macro. E depois, todo ano, a gente tem um novo tema. Então, é muito importante que o time de Legal Ops faça essa conexão entre o business e o jurídico para trazer o jurídico como área de negócio. Então, primeiro de tudo, olhar para essa parte. E depois você entender o dia a dia das suas áreas.
quando eu fiz essa transição de carreira, né? Que mesmo sendo ali dentro do jurídico, eu fiz uma transição de carreira. Eu era uma advogada de massa mesmo, de olhar processo por processo, cliente por cliente, fazer consultivo para a operação. E eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais que olha aquilo ali como um negócio. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Quando você entende que aquilo ali é um negócio, você conhece a dor, você começa a entender como a tecnologia vai poder ajudar ali. E o segundo ponto é conhecer o dia a dia daquele jurídico, daqueles advogados. Então, eu conhecia muito, por exemplo, da minha equipe, quando eu fiz a transição e assumi a área. Mas eu não conhecia das outras equipes. O jurídico do Magalu é um jurídico enxuto, mas mesmo assim a gente está falando de um grupo que tem muitas empresas e ali o jurídico cuida da maioria das empresas. Então, eu precisava conhecer o dia a dia não só do civil, mas que era minha área, mas do trabalhista. Eu precisava saber como é que o time de societário trabalha, qual é a rotina, quais são as dores, como eles se organizam. Para só depois eu entender como é que a tecnologia, como os dados vão ajudar aquela área a se destacar, o dia a dia daqueles advogados vai ser mais estratégico. A gente vai focar em fazer menos o operacional e mais o estratégico mesmo. Eu acho que o Legal Ops tem esse motivo de ser, assim. E foi bem legal, assim, compartilhando com vocês um pouco do que eu fiz, assim. Eu assumi a área e eu não conhecia o dia a dia das outras equipes. Então, foi literalmente uma época, assim, de sentar do lado das pessoas e falar, o que você faz? Como você trabalha? Eu vou aqui aprender com você. E o jurídico do Magalu, ele tem uma área de back-office muito grande. Então, eu tenho o jurídico, mas eu tenho outras áreas que apoiam ali o jurídico e as equipes em determinadas tarefas. Então, quando eu terminei essa primeira parte, eu falei, cara, eu tenho um time grande de operacional que faz o operacional, impacta diretamente no meu resultado e eu também não conheço como eles trabalham. Ou eu conheço metade, sabe? Que era mais o meu dia a dia. Então, esse time, ele fica em Franca, que é a sede do Magalu. Eu fui para Franca, sentei uns dias com esses times e falei, como você trabalha? O que você faz? Me conta aqui todos os seus fluxos, tudo que no final vai dar ali no jurídico. E aí, quando eu terminei isso, eu falei, bom, agora eu posso pensar em estruturar aqui os KPIs da área, assim. Então, eu acho que, para começo, uma pessoa que ainda está pensando em implantar ou começar alguns projetos, né? Não necessariamente você precisa ter uma área de Legal Ops já de início. Você pode ter uma pessoa que esteja olhando para aquilo como uma oportunidade. Mas eu acho que o core de tudo é você conhecer sua companhia ou o seu escritório, sentar, assim, normalmente, né, com os sócios do escritório, que é quem tem uma visão a longo prazo, e falar para onde a gente está indo. E, na sequência, conhecer a sua operação mesmo. Qual é o dia a dia deles. Só assim você vai conseguir resolver alguns problemas que eles vão te trazer, entender se faz sentido. Às vezes você ouve uma pessoa e a outra tem o mesmo problema da outra equipe, tá falando a mesma coisa, mas não é a mesma língua. E aí você consegue ter uma visão macro, assim, sabe? Então, acho que o Legal Ops tem essa particularidade que eu me encantei muito quando entrei, assim, na área, me reconheci. Quando eu comecei a fazer o MBA, já estava meio que rumando esse caminho, assim. Mas acho que é isso. Primeiro passo, sempre conhecer. Legal. Manu, legal que você traz da sua formação, realmente, em direito. Você traz seu MBA, onde você foi ter uma visão mais estratégica que o Legal Ops, ele exige. Mas e a tecnologia, né? Porque eu brinco, né? Quando eu entrei na área de tecnologia, eu sou formada em psicologia, quando eu entrei na tecnologia, eu falava assim, é uma sopa de letrinhas que eu não tô entendendo nada, né? Como pegar, porque são 3 mundos distintos que precisam se unificar para ter uma formação de uma área realmente que vai unir o negócio, o direito e o estratégico para ter um resultado final. Fala um pouquinho dessa conexão e desse desafio na área de tecnologia. Boa. A tecnologia, ela vai entrar como facilitador. Então, se eu conheço o dia a dia, se eu estou entendendo o problema, ou eu vou precisar contratar um serviço, né? Então eu vou aqui... Eu brinco que o meu papel com a tecnologia é de curiosa no início, porque eu preciso conhecer. Então, eventualmente, alguém vira para mim e fala assim, eu tenho uma empresa nova e a gente está fazendo alguma coisa revolucionária.
E aí eu falo, não, eu quero ouvir. E eu tô sempre muito ligada nesse ponto, assim, porque eu acho que é um papel da pessoa, do time de Legal Ops. A partir do momento que você conhece o problema, você vai começar a pensar numa estratégia de solução, né? E a tecnologia vai ajudar, assim, para isso, né? Que a tecnologia tá ali, principalmente as Lautechs, que estão se reinventando agora, principalmente com toda essa onda de inteligência artificial. A gente tá com um mercado muito aquecido nesse sentido, muita gente trazendo muita coisa legal. Às vezes você vê uma empresa nova que trouxe uma coisa que vai revolucionar aqui o mercado. E daqui a pouco já tem 5 empresas pensando mais do que aquela ali primeira que começou. Então, a tecnologia, ela entra nesse momento que eu preciso tirar o meu advogado do dia a dia. Eu preciso que meu advogado não gaste o tempo dele coletando ou fornecendo dados. Então, assim, os dados são muito importantes, os dados estruturados é o que vai dar o apoio ali para a gente entrar com a tecnologia, mas eu não posso manter um advogado, até pela companhia mesmo. Eu não posso manter um advogado fazendo coisas que não são de advogado. Eu não posso manter um advogado preenchendo uma planilha ao invés de estar pensando numa estratégia. A empresa precisa reduzir a entrada de processo judicial. Então, eu preciso que meu advogado esteja olhando para a minha operação e vendo com esse viés como é que o jurídico vai ajudar a companhia a fazer isso. Só que ele não vai conseguir fazer isso daqui se ele tiver que estar preenchendo uma planilha, ou fazendo um documento 30 vezes, ou assinando o mesmo documento 30 vezes. Então, eu acho que a tecnologia, ela entra aqui nesse momento. E o Legal Ops, ele tem esse papel de entender se aquilo faz sentido também, não trazer tecnologia à toa, porque é um investimento. Então, e os investimentos dentro de uma empresa, ele vai precisar se justificar em algum momento. Então, eu acho que existe esse casamento que você só vai conseguir fazer se você entende do negócio. E também você só vai conseguir aplicar se você conhecer. Então, acho que uma outra dica aqui é você que tá fazendo Legal Ops ou tá querendo entrar no mercado de Legal Ops, você precisa estar aberto a ouvir toda e qualquer ideia. A pessoa falando, tem 5 minutos para o Magalu ouvir uma ideia, eu falo, com certeza, vamos ouvir essa ideia. Porque, às vezes, assim, uma pessoa que nunca... É um problema que nunca teve uma solução, e aí a pessoa traz uma coisa mais prática, assim. Então, a tecnologia entra como facilitadora, sabe? Eu acho que o papel do Legal Ops é entender isso e depois entender como isso é feito, como isso vai ser aplicado, se a gente vai conseguir trazer tecnologia e desenvolver isso dentro de casa, ou se eu vou contratar uma empresa que já faz isso por fora, assim. Então, esse casamento acontece nesse momento, sabe? A gente se posiciona, né, como Maita, como tecnologia no meio, né? Porque, na realidade, no final do dia, o que todo mundo busca é ROI. Exato. Então, a tecnologia, ela vai ajudar a você a alcançar o seu objetivo final como companhia, né? Exato. Que é o ROI, realmente. Exato. Nesse sentido, o que você entende que a gente pode considerar como um benefício direto para o negócio, para uma empresa que tem uma área de Legal Ops? Acredito que, assim, o primeiro ponto de benefício para o negócio é, de fato, eu conseguir ter uma equipe mais estratégica e mais enxuta no sentido de eu preciso de muitos advogados para fazer uma tarefa que hoje a IA consegue fazer. E assim, normalmente não é nem enxugar pessoas, porque os times já são enxutos. Então, lá no Magazine, a gente não busca isso, por exemplo. Porque os times já são muito enxutos. Eu tenho ali um time pequeno que cuida de muitas frentes. Então, basicamente, eu acho que para o negócio, assim, a influência direta que o Legal Ops vai dar primeiro, trazer todos os advogados do time para essa visão. Quando um advogado veio me pedir alguma mudança relacionada a sistemas, tecnologia, etc., eu sempre faço o questionamento para ele: será que você está olhando macro? Ou será que você está olhando o seu ponto, assim, sabe? E eu acho que isso é muito importante para uma companhia. Quanto mais pessoas que trabalham ali tiverem mais noção da companhia em si, da empresa como um todo, a companhia já sai ganhando, porque a pessoa não fica ali só
pensando dentro do quadradinho dela, né? Ela pensa, assim, realmente fora da caixa do dia a dia. Então, eu acho que o Legal Ops tem esse papel e ele impacta direto no comportamento e na cultura da pessoa. Acho que o Legal Ops tem um papel muito importante de aculturamento, de abrir a visão. E essa é uma parte que eu adoro falar. Se a gente falar de cultura aqui, eu vou passar a tarde inteira falando. Mas eu acho que de impacto direto, assim, no operacional é, de fato, redirecionar meu time. Então, se eu tenho um time eu tenho um time que pode estar fazendo mais pela companhia e ele tá ali patinando, fazendo pequenas tarefas, não tá agregando valor, o Legal Ops vai fazer essa mudança. O Legal Ops vai fazer aquele time usar a tecnologia a seu favor, como meio, mas para no final do dia ele agregar valor para a companhia, sabe? Eu acho que esse é o maior dos impactos, assim. Legal. A área legal, ela tem bastante oportunidades, vamos dizer assim, para automação, para utilização de IA. Demais. Quando vocês pensam nesses processos, qual é a chavinha, né, que tem que mudar? O que vem mais na mente de vocês? Eu acho que, assim, o primeiro ponto é entender se aquele processo ele é bem estruturado, né? Eu tava até, na sexta-feira, tava conversando, e aí eu falei, gente, tem gente que me procura e fala assim, Manu, eu preciso colocar IA aqui dentro desse fluxo. Aí eu falo, mas o que esse fluxo faz? A pessoa, Não sabe? não, é que eu preciso colocar IA dentro dos fluxos da minha área. Eu tenho o OKR que precisa disso, entendeu? Exato, eu falo, calma, não é bem assim. Então, eu acho que para aplicar a IA e a automação, primeiro você tem que ter um fluxo estruturado. E aí, eu tenho até um exemplo muito bom, assim. Hoje eu tenho uma atividade que o time de contratos faz específica, que ela gera dados muito bem estruturados, que são muito valiosos para a gente acompanhar todos os contratos da companhia. Mas, querendo ou não, eu tenho um advogado sênior preenchendo um sim ou não logo depois de assinar o contrato. Então, é uma pessoa que fez ali um contrato milionário, no final de toda a assinatura, a pessoa vai ter que falar, tem administração pública, sim ou não? Tem mais de R$1 milhão envolvidos nesse contrato, sim ou não? Gente, eu tenho 10 minutos ali de uma pessoa que custa caro para a companhia. Então, eu preciso que essa pessoa, ela tenha tempo de fazer a estratégia dela. E aí, é aí que a automação e que a IA entra. Hoje, a gente está aplicando IA nesse processo. Então, se eu tenho 6 advogados que demoram 10 minutos para responder esse questionário, e amanhã a IA vai estar lendo esse documento, vai responder esse questionário, eu ganhei 1 hora do meu time de contratos. Eu acho que isso é o Legal Ops trazendo para o negócio, assim, exatamente o que precisa ser feito. Dando tempo para quem é estratégico pensar na estratégia e fazer isso com vigor, assim, sabe? Porque, querendo ou não, gente, o meu advogado, ele vai ficar muito feliz se ele não tiver que responder se sim ou não. Então, além de tudo, você tem essa contrapartida da pessoa super grata, dela não ter motivacional, que mais... né? É tipo um motivacional. Ela não precisa mais fazer aquela tarefa, então ela tá super feliz, inclusive. E eu acho que aqui que a automação entra, aqui que a IA entra, então você tem que ter um processo bem estruturado. Antes de você começar, eu vou contratar uma empresa que vai fazer isso daqui com IA para mim. Você já faz isso? Você já fez? Se você nunca fez, se você não conhece a pergunta que a IA vai te responder, que aquela contratação ela vai te responder, talvez você tenha que dar 2 passinhos para trás, estruturar muito bem, conhecer todos os pontos sensíveis daquilo para depois você procurar uma solução que te atenda. Eu gosto muito de falar, de trazer essa visão para tudo que a gente faz lá no Magalu. Então, alguém vira e fala assim, não, a gente precisa automatizar essa ponta do fluxo. Falou, legal, vamos fazer uma agenda sobre isso, mas vamos sair disso daqui. Vamos falar desse fluxo do começo ao fim. Porque eu vou entender todas as oportunidades de automação que a gente tem aqui. Tudo que você está fazendo, eu vou entender se tem uma oportunidade de melhorar. Eu acho que é bem por esse caminho, assim. Antes da automação, antes da IA, conhece seu processo. Entende qual é a pergunta que você precisa responder. Porque senão, no final, você vai ver que o investimento não valeu a pena, vai ficar super chateado, vai ter que começar tudo de novo. E é um ponto a se olhar com calma, assim, sabe? Então, o que você está trazendo é que, na realidade, você não está pensando só na área legal. Você está pensando na operação como um todo,
para fazer a implementação do IA. Total, assim, eu vejo que a área de Legal Ops, ela conecta o business ao jurídico. Então, eu preciso olhar aquela operação do começo ao fim e entender se para a companhia isso vai fazer sentido. Esse ano foi o primeiro ano que Legal Ops teve um painel de metas dentro do jurídico. Então, o jurídico, suas áreas, todas têm um painel de metas que estão muito em linha com as metas gerais da companhia, né? Então, são as metas ali que vão sendo escaladas e a gente vai descendo para como a companhia vai alcançar esse objetivo. Então, o jurídico vai ajudar dessa forma. E Legal Ops dessa vez entrou aqui dentro desses painéis, mas a gente só conseguiu fazer isso, a gente só conseguiu direcionar a área para onde a companhia está caminhando, entendendo os gaps da operação. Então, antes eu já tinha uma lista de dores do meu jurídico, a gente já sabia o que ia agregar mais valor e o que não ia. Nós escolhemos 15 projetos que iam, de fato, agregar valor e tá ali muito em linha com o grande ponto da companhia, né? Com o que a companhia queria para o ano. E aí, a gente veio trabalhando neles, óbvio. Dentro disso, vão surgindo outras milhões de coisas que a gente vai trabalhando ali, mas muito focado. Só que a gente só consegue fazer isso quando você tem uma maturidade, você conhece a sua operação, você sabe o que vai trazer e agregar valor. E isso não é só olhando para o jurídico. Dentro do meu painel de Legal Ops hoje, eu tenho projetos que não são para o jurídico. Eu tenho projetos que são para a área de back-office do jurídico. Porque se o time de back-office tiver um processo mais simplificado, eu vou ter um time de back-office que passa as informações para o jurídico com menos erro. A partir disso, o meu jurídico passa a fazer contestações muito mais corretas, o meu time de advogados vai saber exatamente que que aquela informação está correta, e aí, no resultado final, é um processo que eu gastei menos dinheiro, e isso faz total sentido para a companhia. Então, o Legal Ops não é só para o jurídico, mas foi o que eu disse, assim, desde do início, eu sempre falo. Para a companhia como um todo. Você precisa conhecer todo o core, todo mundo que está ligado ao time de advogados e tudo que você vai poder trazer de benefício ali, sabe? Nessa jornada de implantação do Legal Ops, o que você enfrentou ou enfrenta de desafio? A cultura, ela é sempre um desafio, assim. Existem, assim, dois pontos da cultura que eu acho bem legal falar. Primeiro é a pessoa que tem medo de tecnologia. Porque você acredita que o advogado é essa pessoa? Alguns são. Essas pessoas, elas existem mais do que da nossa bolha, assim, de Legal Ops. É importante pro Legal Ops sair da bolha, porque ele vai ver que tem gente que tá com medo da IA. Não, é novo, assim? Né? E como assim a IA tá fazendo contestação? Isso não é coisa de advogado, sabe? Mas não é... realmente trazer a pessoa, e aí, assim, eu acredito muito que a cultura, ela não é imposição. Legal Ops tem um braço fundamental dentro da área de sempre trazer o aculturamento para o dia a dia. Então, eu falo que não é algo que acaba. Eu implantei uma área de Legal Ops e agora eu não preciso mais trabalhar cultura. Muito pelo contrário. Eu finalizei esse projeto e agora eu não preciso mais pensar no aculturamento sobre essas tarefas. Muito pelo contrário. Você sempre vai ter alguém que vai querer fazer como era feito antes. Uhum. Básico. E você também sempre vai ter alguém mais receoso, tipo, será que a IA vai acertar mesmo? Será que tá tudo bem eu corrigir a IA? Eu vejo hoje em dia muita gente que fala, não, porque todo mundo vai saber que foi o ChatGPT que corrigiu o meu texto. Que bom. Qual o problema? Que bom que você tem um chat que corrige em 10 segundos um texto que você não vai mais precisar de 2 horas revisando. Eu lembro que, há um tempo atrás, assim, a gente ficava revisando o e-mail, né? Você escrevia aquele e-mail gigantesco, e aí você ia lá, agora eu escrevi, vou tomar um café, porque agora eu vou revisar. Gente, que bom que você não precisa mais fazer isso, sabe? Então, trazer esse drive de aculturamento mesmo para as pessoas. Isso você pode trabalhar de várias formas, dando acesso a cursos, ou trazendo pessoas para falar sobre isso dentro da companhia. No Magalu, além disso tudo, a gente criou o GRIA, que é um grupo de referência em IA. Então, toda a área tem uma pessoa que é referência em IA.
E ela Legal. traz, a gente se reúne, eu faço a coordenação desse grupo, e eles se reúnem, assim, sempre trazem novidades, ou um post que viu no LinkedIn, a gente criou uma comunidade, então, a gente sempre compartilha com todo o corpo jurídico do Magalu as novidades, ou algum post muito legal, ou, escuta aqui esse podcast, tenta usar aqui essa ferramenta para ver se não te ajuda no dia a dia. Tudo isso é parte do aculturamento, e eu acho que o aculturamento é um ponto de Legal Ops que não acaba. Esse é o primeiro ponto, assim, de desafio sempre. E eu acho que o segundo desafio é as pessoas entenderem o que o Legal Ops faz. Porque tem muita gente que acha que o Legal Ops é tipo um TI do jurídico. E não é bem assim. Então, minha senha não funciona. Eu não consigo te ajudar. Não é isso. Não sou suporte, Eu né? não Não é sou sobre suporte. isso. A gente pode até pensar em como facilitar o seu contato com o suporte, porque eu tô aqui para facilitar seu dia a dia. Vou mas... pôr uma IA para responder para você como recuperar sua senha. Exato. Então, acho que esses dois grandes desafios de implementação, eles super existem. E para as pessoas entenderem mesmo o que o Legal Ops faz. É que no Magalu, a gente já tem uma maturidade, a área de Legal Ops existe desde 2017. Então, foi aí pioneiro, né? E a gente vem trabalhando muito bem. Mas até hoje, os pontos de cultura, eles são fundamentalmente trabalhados. E sempre que eu converso, assim, com outras coordenações e pessoas que estão à frente ali de Legal Ops, existe um braço mesmo dentro do Legal Ops que trabalha isso sempre, contínuo. E eu acho que um outro desafio de implementação é o que a gente já veio conversando, assim. Você conhecer a sua operação. Tem muita gente que fica muito empolgada com muitas opções que existem hoje no mercado. Então, hoje eu já tenho 4, 5 empresas que fazem contestação por IA. Ano passado tinha uma, que estava começando. Então, isso por exemplo, uma grande novidade para o mundo jurídico. É algo que deixa ainda os advogados meio assim, mas, ao mesmo tempo, é uma diversidade interessante para você entender que isso é uma coisa que, que é o futuro, é esse o caminho, sabe? Que não vai mudar. Então, as pessoas terem noção da maturidade de uma ferramenta, conhecer muito bem. 5 ferramentas fazem a mesma coisa, eu vou conversar com uma e contratá-la mesmo. Conhece, sim. Vê se faz sentido. Vê quem tá olhando pro que dói pra você. Porque, às vezes, uma pessoa tá no segmento bancário e você precisa do segmento de saúde, que eles são parecidos, mas eles não são iguais. Então, acho que esses são os desafios da implementação. Eu acho que um outro desafio que o Legal Ops traz é essa questão de medir com dados algo que seja tão subjetivo. Porque como é que eu vou medir a eficiência de um problema que existe, que não existia uma solução e que a gente está implementando agora? Então, se a gente for esperar a área de Legal Ops gerar dados para entender quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, talvez a gente não comece. Você vai conseguir gerar dados com a sua área de Legal Ops quando você atingir determinada maturidade. Então, hoje, a gente tem um controle que eu que implementei, para que a área gere dados e ela se justifique no final. Então, qual foi o meu investimento, aonde eu ganhei, aonde eu perdi, quanto tempo eu demorei para fazer isso, qual foi a eficiência que esse time ganhou. Então, hoje eu criei ali um controle dos nossos projetos e o que eles geram como dados para trazer para a nossa área. Mas ainda assim é uma área muito subjetiva, a área de inovação como um todo é muito subjetiva para você esperar dados estruturados para agir. Então, acho que você tem que colocar muito na balança, óbvio. O investimento vai precisar se justificar, no final do dia alguém vai pagar a conta tem que fechar. Então, isso é um olhar muito estratégico que o time de Legal Ops precisa ter. Mas acho que são esses 3 pontos. A cultura, o nariz torto e esse ponto dos dados. Acho que existe aí um equilíbrio que o pessoal de Legal Ops precisa alcançar para começar a estruturar dados que justifiquem no final. Então, começa pelo começo, sabe? Com calma mesmo. Você falou dos desafios que o Fabiano te perguntou e como superá-los. Você entende que a cultura é o ponto principal de superação em dados. Quais são as métricas, realmente? Você falou subjetivamente que tem uma dificuldade, realmente. Mas, por exemplo, você trouxe agora, eu tenho um painel de metas. Quais são essas metas? Boa.
Hoje a gente olha alguns pontos. Então, o primeiro sempre vai ser investimento. Quanto aquela mudança ali custa para a companhia no final do dia, quanto aquela implementação custa no final do dia. Essa é uma das métricas que a gente sempre vai acompanhar, olhando para as outras e fazendo esse contraponto. Então, a gente classifica hoje em dia, vou começar assim como está funcionando, né? Eu tenho como se fosse um formulário que a pessoa entra e me fala qual é a dor dela. No começo, assim, eu senti um ponto que, como você é uma área que precisa olhar para todas as operações que estão acontecendo ali dentro, as pessoas, elas vão te usar um pouco de psicólogo. Elas vão falar, não, mas meu trabalho tá muito difícil aqui. Aí você fala, calma, vamos ver o que você tá fazendo. Então, hoje em dia, a gente tem como se fosse um formulário que as pessoas respondem e elas me contam. Elas não precisam mais fazer uma agenda comigo de horas para me contar o que está acontecendo. Então, elas me contam a partir desse formulário e eu consigo colocar ali um grau dessa dor a partir do que ela me conta. Então, ela me conta se é uma dor classe 1, que ela só perde tempo, uma dor classe 2, que ela perde tempo e eficiência, uma dor classe 3, que é um trabalho repetitivo, que ela precisa fazer o tempo todo e que isso não faz sentido. E aí a gente começa a classificar essas dores. Às vezes a pessoa fala, não, minha dor é 5. E aí você vai olhar e fala, calma, ela não abrange todo mundo. Então, eu faço esse contraponto também com os dados que as pessoas me trazem, assim. E aí a gente, então, olha com esse olhar de essa tarefa ela te faz perder 1, 2 ou 3 na escala aqui que a gente montou. O segundo ponto é o nível o nível do desafio daquele desenvolvimento. Então, é um desenvolvimento dentro de um sistema que já existe? Eu tenho um time que vai olhar para isso? Ou é um desenvolvimento que, cara, eu não tenho um sistema, eu não tenho uma tecnologia para isso, eu vou precisar trazer do mercado. Eu acho que essa visão é bem importante também. E o terceiro ponto, que aí é onde eu entro, a minha visão entra. É um time que está perdendo tempo com isso? É uma pessoa que está perdendo tempo com isso? Ou é todo mundo que faz essa tarefa? Às vezes, aquele trabalho dói muito na pessoa, mas é porque ela não pensou em outras possibilidades de resolver aquilo. E aí, eu dou uma dica para todo mundo. Eu falo, já conversou com a IA? Já contou pra IA como é que você trabalha? E o que você poderia fazer de diferente? Porque a gente fica assim, corrige meu e-mail, faz isso daqui, faz... Mas a IA, ela também pode te ajudar a ter ideias. Se você considera muito ou pouco criativo, porque a IA é super criativa. Então, eu tento trazer essa visão também para a pessoa. Porque se é uma tarefa que você faz muito, mas que ela não precisa ser feita, talvez a gente não precise desenvolver algo ou contratar alguma coisa. Então, essa é a visão que eu busco trazer das solicitações. E aí, a gente vai fazendo um acompanhamento, óbvio, sempre muito alinhado com as lideranças. Então, gente, isso daqui que chegou para mim, esse ponto aqui faz sentido, esse ponto vai trazer um ganho operacional. Eu tenho 5 advogados, eles fazem essa tarefa em 15 minutos por dia ou 15 minutos por processo, igual eu contei para vocês. Eu tenho um formulário que o meu time de contratos, cada advogado preenche, demora 10 minutos para fazer. Se ele não precisar mais fazer isso, quanto tempo a gente vai ganhar? Isso em horas vale quanto? E aí, a partir dessas dores mapeadas, a gente vai criando esses insights e a gente vai tentando metrificar. E aí, a gente olha investimento versus tempo que a gente vai demorar para fazer isso versus o tempo que eu vou ganhar quando o meu time não precisar mais fazer isso. E aí, você vai trabalhando numa priorização. Acho que essas são as métricas importantes para você acompanhar. De toda forma, se você não tem maturidade, se você está muito no início, vai ser muito difícil fazer isso. Então, você vai criando aos pouquinhos. Primeiro, beleza, eu tenho aqui esse problema. Vamos medir quanto tempo a gente demora fazendo essa tarefa? A gente demora 15 minutos fazendo essa tarefa e 4 advogados fazem por dia. Agora, você já tem um norte de quando você resolver, quanto tempo você vai ganhar. E mesmo aos pouquinhos, assim. Acho que a galera tem muito essa... Não, vamos fazer um mega projeto de Legal Ops que vai revolucionar aqui o jeito que a gente trabalha. E vai justificar como, no final? Essa pergunta, ela é super importante. Então, as métricas que eu sempre olho.
o quanto a pessoa está perdendo de tempo e eficiência para a companhia com aquele trabalho. Depois eu classifico em métrica se aquela é uma dor de uma pessoa, de um time ou de uma equipe inteira, é algo estrutural. E aí a gente vai trabalhando prioridades a partir do quanto eu tenho de orçamento disponível para aquilo e o quanto todo mundo ali que participa das decisões mesmo vai entender que aquilo agrega de valor para a companhia como um todo. Legal. Como que você entende que essa transformação acontece? A gente pode pensar em, primeiro, transformar, mudar de alguma forma a cultura da empresa, ou essa mudança, essa transformação pode vir em adotando primeiro uma tecnologia, um aplicativo, coisa parecida? A gente sempre... Os fóruns de Legal Ops sempre falam assim, né? Legal Ops, primeiro um software ou primeiro a gente implementa alguma coisa ou depois a gente olha para as pessoas? Eu olho para as pessoas. Eu olho para a maturidade que aquelas pessoas têm. Não adianta eu dar um software que, cara, é uma Ferrari na mão daquela pessoa. Ela não vai saber dirigir, não vai adiantar nada, entendeu? Vai ser mais uma senha, vai ser mais um sistema que depois ela vai esquecer a senha porque ela não usa. Então, sempre as pessoas primeiro, assim. Eu acho que Legal Ops tem muito esse core de... Os projetos, no final, vão impactar o trabalho das pessoas. Então, se elas não estiverem preparadas para abraçar esse impacto, não sei se no final do dia elas vão ficar felizes com o seu trabalho, ou você vai ser só aquela pessoa chata que colocou mais uma coisa para essa pessoa fazer, ela não tá entendendo por que ela tem que fazer aquilo, e aí você meio que forçou uma situação, e aí fica uma coisa que não vai valer a pena, porque depois você vai perder essa pessoalidade, a pessoa não vai mais te ver como parceiro dela. Então, não é nem estratégico. A pessoa de Legal Ops, ela precisa ser muito estratégica até nos relacionamentos. Porque, cara, você é meu cliente, sabe? A empresa tem clientes finais, mas o Legal Ops, ele tem clientes internos. Se você não estiver feliz com o que eu tô fazendo, uma hora você não vai mais querer trabalhar comigo. Então, eu até brinco, assim, eu preciso que ele compre a minha ideia de inovação. Eu preciso conhecer o problema, e aí eu preciso falar, cara, eu tenho um negócio aqui que você vai resolver sua vida. E aí a pessoa já vê com outros olhos. Então, sempre as pessoas primeiro, assim. Eu acho que o Magazine é muito forte nisso. Talvez eu seja até um pouco enviesada, porque o Magazine, pessoas em primeiro lugar sempre. Tem essa cultura muito forte. Mas eu acho que você não faz... Acredito, não é nem acho. Eu acredito que você não faz Legal Ops sem pessoas. Projetos e pessoas são coisas que andam juntas, assim. E aí, eu acho que o primeiro ponto vai ser sempre esse. Legal. Mano, você falou da sua forma de metrificação, como você define os KPIs, como você acompanha esses KPIs. E para a área jurídica, e para os advogados? Foi simples adotar metrificação? Eles gostam? Como é esse processo? Advogado, por si, não vai gostar de dados nem de números. Acompanhar dashboard, essa coisa toda, mas eles, às vezes, a pessoa vai ficar um pouco receosa, até porque na faculdade ela não aprendeu aquilo. Aquilo ali não é nem o que ela tinha afinidade no começo, assim. Acho que o time de Legal Ops, ele vai ter essa incumbência de olhar para o advogado e virar para ele e falar assim, agora você é um parceiro do negócio. Você não é mais um advogado de carteira que está olhando ali o problema. O advogado, ele tem esse ponto que ele é litigante, né? Ele quer brigar, eu vou fazer aqui esse processo até o final e eu vou ganhar. E no final do dia, para a companhia, se isso não virou algo positivo, se isso não está dentro ali do que a gente precisa olhar como companhia, nem sempre vai fazer sentido. Então, eu vou brigar até o final, mas meu cliente final vai ficar com qual impressão da minha operação? Então, assim, eu acho que o Legal Ops, ele tem essa incumbência de transformar o advogado mais em parceiro do negócio do que só advogado. Como ele vai fazer isso? Mostrando o quanto é importante você acompanhar os dados, porque os dados, a sua carteira gera dados. Para a diretoria executiva, eu não vou levar o advogado para falar o que está acontecendo na carteira. Eu vou mostrar os dados. E se aquilo ali não estiver fazendo sentido, porque a companhia precisa olhar, não vai se justificar. Então, eu acho que o Legal Ops, ele tem essa incumbência de trazer isso
para os advogados. E, claro, nada da goela para baixo, sempre aos pouquinhos, sempre... Olha, será que se você olhar dessa forma, não vai ser melhor? Lá no Magazine, a gente tem hoje um lugar que os advogados conseguem acompanhar todos os dados que as carteiras deles geram. E isso é muito importante, mas nem todos eles usam. Inclusive, a gente tem uma forma de acompanhar, assim, quanto tempo que a pessoa não utiliza esse Não entra dashboard, no não faz esse dashboard. login aqui. E a gente fica acompanhando, e às vezes ali, a rotina, né, de pegar os dados e mostrar para a diretoria executiva, hoje em dia ela é cada vez mais presente dentro do jurídico. Assim, o jurídico, de fato, ali dentro do Magazine, e eu acredito que seja o mercado vá fazer isso, vá conduzir dessa forma a área jurídica, né, para o futuro, assim. Ele vai se tornar uma área de negócio, e a área de negócio ela tem que se justificar com os números. O jurídico parou de ser o final, o que resolve. Ele é o meio, ele viabiliza. Ele traz o que a companhia precisa que traga. Então, você trabalhar essa cultura na pessoa. Por isso que eu falei, assim, às vezes a pessoa vem com uma dor específica, ela fala, não, a gente precisa mudar a forma com a qual a gente faz pagamento. Porque o pagamento tá ruim e tem problema, tem um monte de opção. Aí eu viro para ele e falo, o mesmo sistema que você faz pagamento, todo mundo faz pagamento. Então, ele não pode ser extremamente personalizado. A gente precisa ter um olhar mais macro. Sabe qual é o impacto que o que você está me pedindo, se eu fizesse, qual é o impacto que traria para outra Contas a área? pagar. Exato. Ontem aconteceu isso, assim. Uma pessoa me pediu uma mudança no fluxo de pagamentos. Aí veio o coordenador da controladoria, virou para mim e falou assim... a gente tem um coordenador de controladoria jurídica ali que trabalha... Eu e ele, a gente trabalha bem juntos, assim. Aí ele virou e falou, Manu, quando você for nessa agenda, você me leva? Porque tem várias nomenclaturas que eu preciso usar para justificar os pagamentos para as outras empresas do grupo. Então, assim, tem coisas que a gente não vai poder mudar. Então, o LegalOps faz isso, sabe? Ele olha, assim, para a sua dor e para a dor do outro, e a gente vai achar um meio de fato, viabilizar aquilo, mas olhando para onde a companhia precisa que a gente olhe. E é aqui que você traz o advogado cada vez mais para ser um parceiro do negócio, acompanhar um dashboard, entender o porquê que ele não pode gastar tudo aquilo, ou porquê que ele não pode mudar a nomenclatura de um pagamento, porque existe um contas a pagar no final que vai fazer esse encontro de contas. Então, é tudo tendo muita visão de negócio. Eu acho que a pessoa que está ali à frente do LegalOps, se ela não tem visão de negócio, a gente tem muito a perder ali. Ela vai mudar um fluxo que ela não vai ter noção do que aquilo ali vai fazer. E isso acontece pela cultura da empresa, Manu, ou em treinamentos? Como vocês desenvolvem esses advogados para esse mindset? Eu acho que é uma mistura bem grande de tudo, assim. O Magalu, hoje em dia, ele exige muito que a pessoa tenha essa visão da empresa. Então, o nosso diretor e os gerentes ali da área, eles estão sempre falando da importância da visão 360 da companhia. Você precisa conhecer o core, você precisa saber o que a companhia está fazendo, você precisa entender o porquê daquilo. Então, eu acho que tem um braço muito importante da cultura da empresa, que vem rumando muito para esse caminho, e tem um braço muito importante das pessoas. Então, assim... se eu tô vendo, eu ali como tô à frente da área, e eu tô vendo que aquela pessoa não tá entendendo como é que a gente vai mostrar aquilo, a minha obrigação como LegalOps é ajudar. Então, assim, a gente tem um ponto de cultura, mas eu vou virar para a pessoa e falar assim, olha, quando você for fazer uma apresentação de dados para sua diretoria, ao invés de você falar, a gente tá ganhando 130 processos, é tão diferente você olhar para os dados e falar assim, a gente está ganhando 10% a mais que o ano passado. São os mesmos 130 processos, mas você está mostrando o resultado do seu trabalho. Então, eu acho que o LegalOps pode ajudar as pessoas nisso. E isso anda completamente, assim, com a cultura. E hoje, o dia a dia ali tem muito treinamento. Então, no Magalu, a gente tem uma frente que também fica ali dentro da minha área, que é... Todo mundo tem uma plataforma de cursos que dá acesso a esse tipo de visão. A gente está sempre compartilhando conteúdos, trazendo palestras, pessoas para falar ali para o corpo de advogados
que cada vez mais essas questões são muito mais importantes. Então, acho que é, na verdade, uma mistura de tudo, mas é muito em linha com o que a companhia tá. E, assim, eu acredito que é muito difícil você ter uma liderança ali que não esteja, né, nesse momento, que não acredite nessas frentes, puxando essas frentes. Porque, assim, se a pessoa não acredita, se a liderança não acredita, as pessoas... A coisa vai ficar meio desconectada. Então, assim, todo mundo precisa estar meio que na mesma página. Eu acho isso bem importante, assim, de início. Junto com a cultura, a liderança tá inserida dentro dessa cultura, sabe? A gente vê, assim, algumas pessoas falam pra mim, ai, não, mas em escritório, que é mais um dia a dia mais, né, quadrado, assim, no sentido de o que eu preciso fazer, eu preciso atender as expectativas do meu cliente e tudo mais. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas o sócio nunca vai achar que isso faz sentido. Então, você precisa trabalhar a cultura ali mais com ele do que com o seu time. Exatamente. Porque se a liderança não tá acreditando no que você tá fazendo, talvez rodar. aquilo não vai funcionar, sabe? Então, acho que no Magazine a gente tem ali um alinhamento muito, muito positivo nesse sentido. Mas se a pessoa estiver passando por essa dificuldade, se a pessoa achar que o time não está comprando, vamos ver como é que a liderança está olhando para isso, porque isso reflete muito no comportamento de todo mundo. Isso aí é certeza, sim. Você acredita em KPIs para medir o sucesso de uma área de Legal Ops? Assim, você consegue sugerir para a gente assim, quais acompanhar? Eu acredito que o principal que você vai acompanhar, assim, e é o que você tem mais como metrificar, é de fato o tempo que o time parou de gastar em determinadas tarefas. Então, como é que você vai fazer ali o acompanhamento daquele KPI? De fato, eu vou entender com o time quanto tempo eles gastam com aquilo. Ai, não, a gente gasta 1 hora fazendo essa tarefa por dia, ou a gente gasta 1 hora por semana. Eu acho que essa é uma das principais métricas do Legal Ops. Porque o Legal Ops está ali para facilitar o seu dia a dia. Está ali para tirar uma tarefa robótica que você faz, um cadastro que você faz todos os dias. Eu tenho um time hoje que só faz cadastro de processo. Como é que eu posso trazer essas pessoas para dentro da estratégia da companhia como um todo, utilizar o que elas têm ali de senso crítico para o trabalho, então, e parar de fazer o robótico, que é apertar ali e ver, é com marca tal, aqui eu vou escrever com marca tal, é vara tal, aqui eu vou escrever a vara tal. Então, as pessoas hoje estão fazendo assim, e eu já tenho tecnologia suficiente para colocar essas pessoas olhando para um caso mais estratégico, acompanhar a validação, mas falar, aqui chegou uma ação que não é normal. Vocês vão trabalhar, tá aqui para vocês trabalharem, sabe? Então, o Legal Ops, ele vai trazer a pessoa para esse lado mais estratégico da tarefa. Não é que a pessoa não vai mais fazer aquilo, não é que a pessoa não vai mais precisar estar ali. Ela vai precisar mudar o mindset dela. Agora, eu sou uma pessoa estratégica para o negócio. Como eu vou fazer isso, como é que eu vou ajudar? E eu acho que a principal métrica de acompanhamento é essa. Quanto tempo o meu time vai parar de perder fazendo essa tarefa? Aí, a partir disso, entender versus investimento, versus o quanto aquele time custa para o jurídico tanto por ano. Se eles pararem de gastar tantas horas por ano fazendo isso, é um trabalho ali que vai valer a pena, sabe? No mercado, existe uma visão que a área jurídica é uma área desafiadora de se inovar. O que você vê como pontos de inovação na área jurídica? Eu acho que, assim, quando a gente fala de Legal Ops, hoje acho que talvez seja muito difícil inovar em teses, ou você precisa ser um jurídico muito estratégico, porque muitas das teses que os advogados vão usar, assim, é uma coisa mais difícil de se inovar, é um trabalho muito mais técnico. Então, não é que isso não seja uma coisa que, assim, as pessoas precisem trabalhar, né? E é justamente isso que o Legal Ops vai fazer. Hoje em dia, eu preciso que meu advogado esteja mais técnico, esteja mais estratégico para aquela tese jurídica. Então, como é que o Legal Ops vai inovar no que ele faz, no dia a dia dele, para que ele tenha esse viés estratégico, para que ele possa gastar o tempo necessário para, quem sabe, mudar o entendimento de algo que já esteja pacificado ali naquele tribunal. Então, eu preciso que meu advogado passe a olhar
para isso. Não que ele se veja como um mero aprovador de pagamento, aprovador de encerramento de processos. Então, hoje, inovar no Legal Ops, né, no mundo jurídico, é, de fato, ver a oportunidade onde as pessoas ainda não olharam. Então, tarefas repetitivas, ideias, trabalhar com novas ideias, entender onde a criatividade pode ajudar o advogado ali no dia a dia dele também é super importante. Então, eu acho que quando a gente fala de inovação dentro do mundo do Legal Ops, é, de fato, olhar para todas as tarefas e, gente, ainda não vai acabar. Tem muita tarefa que a gente faz que dava para não fazer, assim. E dar o tempo para o advogado inovar no que ele gosta de fazer, que é tese jurídica, que é debruçar num caso, trazer essa tese para a operação, como é que a gente vai poder economizar, ou como é que, tem uma nova legislação, a gente precisa adequar as lojas. Vamos colocar o advogado para trabalhar nisso? Mas se ele estiver trabalhando nisso, ele não vai poder aprovar pagamento de processo. Ou ele não vai poder aprovar encerramento de processo. Como é que a gente vai deixar essa tarefa mais simples? Como é que a gente vai deixar essa tarefa menos repetitiva, sem que ele perca, óbvio, a governança, a segurança do que ele está fazendo, porque isso é muito importante. Mas deixando ali que ele seja estratégico. A inovação é no back-office. Exato. A inovação, dentro do Legal Ops, eu acredito muito que a inovação possa ser no back-office, sabe? Nas tarefas que o advogado hoje em dia faz, mas que não deveria fazer. Legal. Você poderia dar umas dicas aí para os profissionais da área jurídica sobre as habilidades que eles precisam desenvolver para estarem, assim, preparados para essa transformação digital que está vindo? Então, quando a gente fala de novas habilidades, né, que os advogados que querem entrar nessa área de Legal Ops, eu acho que primeiro de tudo, assim, muito legal falar sobre isso. Já algumas pessoas já me abordaram, assim, via LinkedIn para perguntar. Eu preciso ser advogado para fazer Legal Ops? Não. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Hoje, o jurídico, né, hoje o Legal Ops, ele precisa de desenvolvedores. Hoje, a gente precisa de cientistas de dados. Hoje, a gente precisa de pessoas que tenham muito mais o core de olhar para isso, para tecnologia, para dados, e entender como isso vai implementar ali o Legal Ops e complementar o que o Legal Ops precisa fazer, do que um advogado em si. Eu brinco e falo assim, gente, o direito eu sei. Vamos aqui olhar para outras áreas para a gente contratar pessoas com pensamento diferente do nosso. Esse é o primeiro ponto, assim. O Legal Ops, ele não precisa ser advogado. Inclusive, se você é cientista de dados, se você é uma pessoa, se você é um desenvolvedor e você está procurando aí um mercado bom para entrar, vem para o Legal Ops, porque, assim, é muito valioso. E hoje em dia não existem muitas pessoas com outra formação que... Existem pessoas, obviamente, mas, assim, ainda é um mercado que precisa muito de outros profissionais, sabe? Acho que isso é o mais importante, assim. E depois, né, para uma pessoa que está querendo aí fazer essa transição, eu acho que o profissional de Legal Ops, ele precisa ser extremamente adaptável. Cara, se você não é uma pessoa que se dá bem com as coisas, mudando o rumo no meio do caminho, repensa se você quer fazer isso aqui, porque muda muito, assim. Eu falo lá no Magazine, a única coisa que muda é que o Magazine não para de mudar o tempo todo. Então, a gente precisa ser extremamente adaptável. Eu não gostei de como tal coisa ficou na tela. Cara, assim, 100% humilde de falar, vamos mudar então, sabe? Porque é isso. A gente não pode fechar a cabeça. O projeto é esse daqui, então a gente tem que resolver essa dor. Porque se no meio do projeto outra dor aparecer maior, a gente vai pausar o que a gente está fazendo e vai ter que olhar para outra coisa. Ou se no meio do caminho a companhia redirecionou um tema, eu vou precisar pausar o que eu estou fazendo. A gente mesmo estava fazendo um projeto super grande, assim, que já estava dentro do cronograma, caminhando super bonitinho. Aí, a gente viu uma oportunidade de uma outra área ser beneficiada daquela melhoria. Só que, para isso, a gente ia ter que voltar tudo e fazer ali, pedir para o time de tech mesmo, de desenvolvedores, fazer o estudo técnico daquele braço, né?
Ai, não, mas aí a gente vai precisar jogar esse projeto, o final desse projeto para depois, e estava dentro das entregas desse ano. O que é mais valioso para a companhia? Faz mais sentido eu jogar para o ano que vem essa entrega e agregar mais valor? Ou seguir aqui o meu escopo de antes? Não faz mais sentido a gente entregar um valor maior. Então, vamos redirecionar sem problema. E aí, o Legal Ops ele vai precisar dormir tranquilo, porque isso vai acontecer várias vezes. Eu acho que o segundo ponto é muito trabalhar bastante isso. E é engraçado, porque isso já foi um feedback meu, né? Quando eu era advogada, assim, em um dos meus feedbacks, meu chefe falou assim, olha, se eu pudesse te dar uma dica, tenha uma cabeça melhor orientada por dados. E, assim, eu era uma pessoa zero Excel, que era advogada mesmo. E só que daí eu peguei esse feedback e falei, não, agora eu vou ser boa nisso daqui. Então, o profissional de Legal Ops, ele vai precisar trabalhar esse racional sempre dentro dele. Não adianta você acreditar que aquilo é bom se você olha para os dados e aquilo ali não se justifica. Então, é sempre uma cabeça orientada a dados. Gestão de processos e projetos. Acho que essa foi uma skill que eu adquiri no MBA. E por isso que eu falo assim que o MBA foi muito importante para mim. Primeiro que foi uma coisa que eu fiz completamente insegura. Que eu falei, nossa, um advogado vai terminar o direito e não vai fazer uma pós em direito. Vai fazer um MBA em gestão de negócio? Faz sentido isso? Como é que o mercado vai olhar para mim? E aí, hoje em dia, você olha pro times de Legal Ops, assim, todo mundo tem MBA em gestão de negócio. Mas, na época, foi uma questão pra mim, assim. Será que as pessoas vão achar que eu quero mudar de área? Eu não quero mudar de área. Eu só ficava muito incomodada de ouvir o CEO falar Não entendi. e não entender o que ele tava falando, sabe? Então, eu queria me tornar mesmo uma advogada, parceira de todas as áreas. O marketing precisa fazer tal coisa. Pode, não pode? Durante um tempo, eu fiquei com a carteira de legal marketing também. Então, assim, eu falo, a minha experiência no contencioso do Magalu, ela foi muito rica porque ela me deu muita amplitude do negócio. Mas o MBA, ele veio para me tirar dessa caixinha e me mostrar várias coisas. E projetos foi um desses pontos, assim. Eu lembro que no início, assim, da aula, eu falei até pro meu noivo, nossa, eu vou ter aula de engenharia hoje. Nada a ver comigo. E aí, depois de um tempo, eu tava fazendo curso aplicado para entender gestão de projeto. Ele falou, mas matéria de engenharia? Eu falei, pois é, você vê? Eu adorei. Então, acho que isso é um ponto importante, assim. A pessoa precisa conhecer de gestão de projetos. E aí, ela não precisa fazer, de fato, um MBA, mas criar ali ou fazer um curso, mesmo que seja muito específico, de Legal Ops mesmo, para entender sobre cronograma, sobre o tempo que a gente precisa fazer ali um desenvolvimento e ter um estudo técnico sobre aquilo. Existem vários processos, né, dentro de um projeto. E a pessoa ter uma noção de gestão disso vai ajudar ela a aplicar tudo que ela precisa no dia a dia. Acho que um outro ponto bem legal da gente falar é a curiosidade por tecnologia. Foi o que eu falei para vocês. A pessoa vira para mim e fala, eu tenho uma ideia. Eu falo, vamos ouvir essa ideia. Com certeza. Isso vai te trazer, assim, muitos bons insights. E eu até falo, né? Olha, não sei se eu vou contratar, se a gente vai conseguir contratar, assim, a sua empresa. Mas provavelmente alguém vai me perguntar e eu vou saber que a sua empresa faz isso e eu posso te indicar. Então, eu sempre busco conhecer. E, por fim, o mais importante do profissional de Legal Ops é a cultura transversal, assim. Eu preciso conhecer tudo mesmo. Eu preciso mesmo saber de tudo que minha companhia está olhando, que os meus advogados estão olhando, como eles estão trabalhando. E eu preciso conseguir transitar dentro de todas essas áreas, assim. Eu lembro que, quando eu fui fazer essa transição de carreira, meu líder virou para mim e falou assim, provavelmente esse é um ponto que você vai ter dificuldade e não vai ter ao mesmo tempo. Ele falou, você tem um bom relacionamento com todo mundo aqui dentro, mas você vai ver que você vai precisar fortalecer todas essas pontes, porque você vai precisar transitar em todas as áreas. Então, hoje, à frente de uma área estratégica, né, como essa, assim, para o negócio como um todo, para o negócio ali do jurídico, eu preciso ter segurança e entender do que eu tô falando, porque eu vou sentar com o diretor de uma área para discutir o problema da área dele, eu vou sentar com o diretor da outra área e discutir outro problema. Então, essa facilidade, essa cultura transversal, essa coisa de saber conversar com todas as áreas, ela é
de fato, assim, eu acho que o fundamental. Então, acho que são esses os comportamentos que eu daria aí de dica. Manu, estamos indo para a nossa última pergunta e é sobre o futuro. Como você enxerga o Legal Ops aí no futuro e o que que você acha que a tecnologia vai mudar realmente nessa área aí? Boa. Eu acho que eu acredito, né? Na verdade, não, nem acho. Eu acredito que o Legal Ops, ele esteja muito nesse lugar de trazer o jurídico para o negócio. Então, quando a gente olha ali para o futuro, o jurídico para de ser o fim e ele volta ele pega ali volta a ser o tomador de decisão, talvez. Não para decidir o que o negócio vai fazer, mas para orientar como viabilizador daquilo. Então, eu paro de olhar o jurídico como fim e olho como um meio, um apoio, um braço, de fato, um apoiador muito importante na tomada de decisão. Eu acho que esse é o futuro ali. Outro ponto que eu acredito que seja bem interessante para o futuro do Legal Ops, assim, é começar a olhar para a tecnologia e para os projetos de IA como antecipador de riscos. Se eu pudesse dar essa dica para quem quer trabalhar aí em algum novo desenvolvimento de IA, eu falaria isso. A IA parar de só facilitar processos e antecipar riscos da minha esteira, assim. Eu acho que é uma oportunidade bem legal para o futuro, assim. E, de fato, criar espaço para o advogado ser advogado. Acho que a tecnologia tem muito esse potencial. A gente conversou bastante disso aqui, né, hoje. Quanto o meu advogado precisa ter tempo de ser advogado. Mas eu acho que esses 2 pontos, assim, que eu falaria com tranquilidade. Quem conseguir trazer a IA aí para antecipar risco, não só identificar e seguir padrão, sabe? Acho que é uma boa oportunidade para o futuro do Legal Ops. Muito Sensacional. legal. Manu, muito obrigada pelo papo. Acho que vai ser muito esclarecedor para o nosso time ali, principalmente para a galera de tech. Galera, ó, pela dica da Manu, fiquem ligados aí nas novidades e na dedicação aí para o Legal Ops. Foi muito rico para a gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Fabiano, por Obrigado. mais um Papo Tech. Galera, muito obrigado pela companhia. E vamos lá. Você quer bater um papo com a Maita? Quer falar com a gente? Procura nosso marketing. Vem com a gente.